Olá, tudo bem? Sou Andréia Meira. Aqui nós vamos trabalhar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, usando o método de decomposição de fatores primos. Existem outros métodos aí para se fazer o MMC. Aqui a gente vai usar esse, tá? Que é a decomposição de fatores primos, que é um processo mais rápido porque você faz todos os números ao mesmo tempo, tá? Eu trouxe para vocês dois exemplos, então, para a gente trabalhar. E aqui no primeiro exemplo a gente vai ter então o 12, o 15 e o 20. E a gente consegue fazer então dos três números ao mesmo tempo, fazendo a divisão pelos números primos. Vamos lembrar então alguns números primos que a gente tem aqui na tabelinha. Nós temos aqui então o menor número primo, que é o único primo par, que é o 2. Depois nós temos o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17 e mais alguns aí. A gente acaba sempre usando mais esses, né? Então a gente vai fazer, o objetivo então é a gente dividir esses números pelos números primos, tá? Então a primeira coisa que a gente faz aqui é uma tabela, né? Um traço aqui, e a gente vai então dividir esses três números aqui pelos números primos desse lado aqui, tá? Sempre começando do menor. E a gente vai fazendo a divisão até não dar mais, depois troca pelo próximo primo, e aí fazendo sempre essa sequência, tá? Começamos sempre pelo menor, depois vai trocando, vai fazendo a sequência do menor para o maior, certo? Aqui nós temos o 12, o 15 e o 20. Então vamos lá. Nós temos aqui o 12 que é par, o 15 que é ímpar e o 20 par. Então nós temos aqui o 12 e o 20 que é par, então nós vamos começar fazendo a divisão pelo primo par, que é 2. 12 dividido por 2 é 6. 15 não dá para dividir por 2. Então o que a gente faz com esse número? A gente copia ele novamente na linha de baixo. 20 dividido por 2 é 10. Então a gente faz a divisão dos números pelo número primo, coloca o resultado na linha de baixo. O número que não dá para dividir, a gente copia novamente esse número na linha de baixo, ok? E a gente continua agora a divisão. O 6 é par, eu vou continuar dividindo pelo número 2. O 15 não dá para dividir, eu vou copiar novamente. O 10 dá para dividir, vou fazer a divisão normal. Vou continuar aqui por 2 então. 6 dividido por 2, vou colocar o resultado aqui que é 3. 15 não dá, vou copiar novamente aqui. 10 dividido por 2, 5. Bom, agora eu tenho o número 3, o número 15 e o número 5. Não tenho mais nenhum valor par aqui, então não dá mais para dividir por 2. Então eu vou pelo próximo número primo da sequência aqui. Depois do 2 vem o número 3. Então eu vou verificar se algum desses aqui dá para dividir por 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. 15 dá para dividir por 3? Também dá, né? 5 não dá, mas eu tenho 2 que dá para ser dividido por 3, então eu vou ficar com o número 3 aqui. 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3 é 5. O 5 não dá para dividir por 3, eu vou copiar ele novamente na linha de baixo. Pronto, eu tenho 1, 5 e 5. Não tenho mais nenhum divisor de 3 aqui, então eu vou pelo próximo número primo aqui em cima. Depois do 3 vem o 5. Tem algum divisor de 5 aqui? Tenho, os dois números 5 aqui, né? Então vou fazer a divisão por 5. O 1, vou copiar novamente ele na linha aqui de baixo. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Já acabei as minhas divisões, né? Até chegar no número 1. Esse era o meu objetivo. Qual foi, então, a minha decomposição em fatores primos? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5.
Então, eu posso agora, vou ter que multiplicar isso aqui, né? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o meu MMC de 12, 15 e 20 é 60. Então, esse é o método prático. Já consigo fazer a divisão dos 3 números pelos fatores primos, né? E eu descubro que o meu mínimo múltiplo comum dos 3 números é o 60, tá? Vamos para o próximo exemplo aqui, 24 e o 30. Da mesma forma, vou fazer um traço aqui, vou começar sempre pelo menor, né? 24 e 30 são 2 números pares, então eu já consigo fazer pelo 2 aqui. 24 dividido por 2, 12. 30 dividido por 2, 15. Continuamos fazendo a divisão por 2, porque eu ainda tenho o número par aqui, que é o 12, né? Então, continuo aqui a divisão por 2. 12 dividido por 2, 6. 15 dividido por 2 não dá, então eu vou copiar o número dele de novo embaixo aqui. 6 ainda é o número par, então eu vou fazer a divisão por 2 novamente. 6 dividido por 2 é 3. 15 não dá para dividir por 2, eu vou copiar novamente ele embaixo. Eu tenho 3 e o 15, não dá mais para dividir por 2, então eu vou pelo próximo número primo que eu tenho aqui. Depois do 2 vem o 3. 3 dá para dividir por 3? Sim, então eu vou começar aqui a fazer a divisão por 3, tá? 3 dividido por 3 é 1, 15 dividido por 3 é 5. Bom, acabou a divisão por 3, então agora eu vou pelo próximo primo aqui na sequência, que é 5. 1, vou copiar, coloquei embaixo, 5 dividido por 5, 1. Novamente acabei a divisão e agora eu vou ver a decomposição que eu tenho aqui desse lado. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Esses aqui, ó, eu posso transformar numa potência. Eu tenho 3 vezes a multiplicação do 2, então eu tenho 2 elevado ao cubo, né? Então, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. O que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 vezes 5. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes o 5, 120. Então, aqui deu 120 e aqui deu 60. Então, o meu mínimo múltiplo comum de 24 e 30 deu 120. Por esse método de decomposição em fatores primos, eu consigo fazer todos os números ao mesmo tempo, né? Eu vou fazendo a divisão pelos números primos, depois eu multiplico os números primos que estão desse lado e eu descubro então qual é o valor do meu MMC, ok? Não deixe de curtir então o meu canal e não deixe de se inscrever também para receber, ok?